Olá, nono ano querido, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou muito feliz pelo contato que nós tivemos na nossa aula ao vivo. Feliz pela participação, pela interação. Dizer que isso é muito importante, que estou ansiosa para o nosso próximo momento. Mas enquanto ele não chega, precisamos dar sequência às nossas atividades. Então, só relembrando que na nossa última aula nós trabalhamos sobre coesão referencial, a importância do pronome relativo para estabelecer a coesão dentro de um contexto. E a partir de agora nós vamos trabalhar sobre dois gêneros textuais que são distintos, certo? Mas que às vezes nós confundimos um pouco. Qual o objetivo principal de um, qual o objetivo principal do outro. E aí hoje nós vamos ter a oportunidade de analisar um pouco sobre suas características, ok? E tirar algumas dúvidas que existam acerca deles. Então vamos lá. Você já parou para pensar qual a diferença entre resumo e resenha? Com certeza você já deve ter produzido algum resumo que foi solicitado na escola ou alguma resenha também. Mas então, qual seria o tópico que o diferencia ou os tópicos que os diferenciam? Vamos analisar? É uma dúvida que é bem comum, ok? Acerca das características ou o que diferencia um gênero do outro. Então, na página 18 do livro de vocês podem pegar o marca-texto e destacar a explicação que tem acerca do resumo e resenha. De forma básica, meus queridos, é o seguinte: tanto o resumo quanto a resenha são gêneros textuais que vão se ocupar de fazer análises, tá certo? Pode ser de filmes, de livros, obras, enfim. Porém, há um diferencial. O resumo, ele é um texto que ele é bem enxuto, ele é bem objetivo. No resumo não cabe, por exemplo, a expressão de opiniões ou análises, certo? Porque ele é bem conciso, ele é bem enxuto. Já a resenha vai apresentar as características, mas vai descrever, vai fazer descrições e ainda vai apresentar emissão de opinião, de ponto de vista, análises, entre outras coisas. Então, no livro de vocês podem destacar onde tem, segundo parágrafo. Aliás, segundo parágrafo, o resumo nos auxilia nos estudos das pesquisas, já que com ele se tem uma visão mais objetiva dos conteúdos, ok? E no terceiro parágrafo você vai destacar onde tem que a resenha apresenta, além do resumo das informações, a interpretação de conceitos abordados na obra, posicionamento quanto aos pontos de vista. Então, você vai destacar nesses dois parágrafos esses pontos importantes. Seguindo, claro, nós vamos para a prática, não é? Então, nós vamos ter a oportunidade de fazer a leitura de um resumo, certo? Do livro. E aí o resumo tem como título Quem são os Aydin? O que sabemos sobre ele? Antes de fazermos a leitura do texto, o que é que nós precisamos realizar? Inferências. Eu preciso, a partir do título, buscar, compreender ou buscar imaginar qual assunto, que temática vai ser trabalhada nesse texto. E aí, quando eu concluir a leitura, eu vou confirmar ou não aquilo que foi pensado anteriormente. Mas, enfim, os Aydins também são conhecidos como a geração Z, certo? Uma geração diferenciada, uma geração que nasceu em um tempo diferenciado e que por isso ela está, vamos dizer assim, que um pouco mais à frente das outras gerações, ok? Então você vai pensar aí do que esse texto vai tratar especificamente e o que você sabe do comportamento de sua geração em relação à tecnologia. Será que a sua geração, ela é semelhante à geração dos seus avós, se referindo à tecnologia? Obviamente que não. Então, o que é que você sabe acerca disso, desse comportamento em relação à tecnologia? Uma criança, por exemplo, em algumas situações ela domina bem mais o que diz respeito à tecnologia do que propriamente os adultos. Por que isso acontece? Elas estão inseridas em uma geração, né, que tem contato direto com o que é tecnológico e isso favorece. Pois então, vocês farão a leitura do texto na página 18, ok? Página 18,
e página 19. Na página 19, nós vamos iniciar a atividade. Mas aí eu quero só deixar alguns tópicos importantes para que vocês prestem atenção na leitura, ok? Vocês vão perceber que foi realizada uma pesquisa por uma psicóloga. E aí no texto a gente percebe a classificação de 4 gerações. A gente percebe também algumas informações importantes sobre a geração A, Z. E aí, no final do texto, no final desse resumo, nós podemos perceber que a internet não é a única coisa que caracteriza essa geração. Então, a autora ela vai colocar 10 pontos que foram identificados, certo? Baseado em suas pesquisas, em suas vivências, enfim. E vocês vão perceber que a quantidade de pessoas que participaram da pesquisa foi enorme. Então, foram muitos dados colhidos e com propriedade ela conseguiu produzir esse livro. Então, vocês vão fazer a leitura, certo? E eu quero só ressaltar uma coisa mais importante no finalzinho do texto, que diz o seguinte, que conforme a autora, as pessoas dessa geração estão crescendo devagar, pois aos 18, agora, os 18 anos agora são como 15 antes, e os 13 são como 10. Então, tem um resumo, você vai fazer a leitura do resumo, buscar compreender. Caso você não entenda a essência do texto, eu recomendo que você retome a leitura, ok? Agora nós vamos para as atividades. Outro ponto importante, porque agora nas atividades nós vamos poder colocar de fato em prática aquilo que nós compreendemos acerca do texto. Percebam que eu fiz uma análise geral sobre resumo e resenha, mas na nossa aula ao vivo nós vamos detalhar tópicos importantes, tá certo? Porque nesse primeiro momento vocês vão precisar fazer a leitura do texto, compreender a essência dele, responder essas questões e aí no decorrer nós vamos passando as demais características. Mas é basicamente isso que nós falamos. Então vamos lá, primeiro quesito. O resumo foi realizado a partir da introdução do livro, Aidin, porque crianças de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a idade adulta. Olha, bem sério isso que está dizendo aí, né? Letra A. De que se trata o livro segundo o resumo? O resumo está tratando sobre o que dos jovens? Sobre Aí você vai dizer, o resumo está tratando sobre o que dos jovens? E você pode dizer até assim, mais ou menos, o ano, você pode acrescentar também na resposta do primeiro, o ano assim que esses jovens nasceram, que ela está fazendo essa análise, tá? Os jovens que compõem essa geração. Letra B. A partir de quais informações o livro foi escrito? A autora do livro, ela o escreveu de forma aleatória ou ela precisou desenvolver alguma coisa para poder ter dados e escrever o livro? Essa tá bem simples, tá? E você vai encontrar essas informações dessas duas questões logo no início do texto, ok? Segundo quesito. Como as gerações são divididas de acordo com a pesquisadora? Aí você vai ver lá quais são as gerações e vai escrever o nome da geração e os anos de tal ano a tal ano, nascimento, ok? Terceiro quesito, como foi realizada a análise de dados? Para que ela pudesse analisar os dados, ela observou o quê? Obviamente que ela fez perguntas às pessoas e ela observou o quê? Os vários pontos de vista e mais o quê? Então, provavelmente foi feita uma comparação, né, entre a geração que foi ouvida e gerações anteriores. Quarto quesito. O que faz essa geração tão diferente das que antecederam, segundo o resumo? Com base no texto que nós lemos, por que essa geração Z ela é tão diferente das gerações anteriores? Você vai colocar. Quinto quesito. Quais são os acontecimentos históricos que ajudaram a definir o período que abrange essa geração? O que foi que aconteceu a partir do ano de 1995? Confere lá no texto. A partir do ano de 1995, o que foi que aconteceu para que esse período ele fosse um período diferenciado? Aí você vai dizer o que foi que aconteceu, ok?
Sexto quesito. Além do uso constante de internet, quais são as outras tendências de comportamento dessa geração? Ela vai citar lá 10 tendências, certo? Então, você vai colocar quais são essas tendências. Sétimo quesito. Quais dessas tendências você identifica em seu comportamento e personalidade? Aí é com você. Você vai precisar fazer uma análise dessas tendências e quais dessas estão presentes em seu comportamento e em sua personalidade. Quando você identificar, você vai colocar e vai justificar, ok? Comentar. Oitavo quesito. Analise o seguinte argumento. Segundo a autora, as pessoas dessa geração estão crescendo mais devagar. 18 anos agora são como 15 anos e 13 anos são como 10. Explique esse argumento. Por que ela diz isso? Será que os jovens e os adolescentes dessa geração, eles amadurecem rápido ou eles demoram um pouco mais para amadurecer? Aí você vai dizer, ok? De acordo com o que está sendo trazido aí como ponto principal. Nono quesito. Transcreva um trecho do texto em que pode se identificar a voz da pesquisadora. Você vai procurar lá no texto um trecho em que nós podemos identificar a voz da pesquisadora, ok? Aí você vai pegar lá no texto, vai responder aí no nono quesito. A atividade, ela é basicamente de compreensão. Você vai responder toda a atividade baseada na leitura do resumo, ok? E aí, na nossa próxima aula, nosso próximo momento, nós vamos discutir algumas questões acerca do que vocês responderam agora. Desejo uma excelente atividade, que vocês mantenham o foco, que não deixem de responder a atividade, porque isso vai ajudar bastante para que nós possamos organizar os nossos conhecimentos. E outra coisa, não fiquem com dúvidas. As dúvidas que surgirem, podem entrar em contato, que eu estarei disponível para ajudá-los, ok? Até a nossa próxima aula.